Paulo para o Brasil. É o Jake Janeiro Responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Sejam bem-vindas, minhas caras ovelhas negras. Eu sou o Jake Janeiro e eu serei o seu anfitrião nesse episódio 11 do podcast Jake Janeiro Responde. O tópico de hoje vai ser testes de metanarrativa, né? Ou seja, os famosos shit tests, os testes de performance, né? E antes de eu entrar nesse assunto, um pouco de atualizações. Eu tenho tido umas boas semanas. Na semana passada eu saí com 3 garotas diferentes, estive com 3 garotas diferentes, nada mal. Semana que vem tem o encontro marcado com 2. Tem mais uma que ficou de sair, uma terceira que ficou de sair semana que vem, mas não marquei o encontro ainda. Tem uma quarta que tinha sumido, mas voltou a aparecer no radar. Então tem sido tempo divertido, tem sido um final do ano divertido, tá? Nem todas essas garotas são novas garotas. Algumas são novas, outras são antigas amizades coloridas que voltaram a aparecer, né? Elas tendem a voltar depois de um tempo. Então, tem sido um final de ano bem divertido pra mim, bem reprodutivo. Espero que o seu também esteja sendo. E se não estiver sendo, eu espero que você esteja inspirado com esse final do ano que está chegando e faça suas promessas de ano novo para começar janeiro com tudo. O final do ano, dezembro, é um tempo mais difícil de marcar encontros. Eu teve muitas garotas que... não sei se eu perdi, né? Mas com quem eu já não vou conseguir sair esse ano, provavelmente. Que num mês normal eu conseguiria. Provavelmente eu vou sair com elas em janeiro. Tá? Mas não é a primeira vez que eu conheço uma garota em dezembro e só saio com ela em janeiro, mas dá tudo certo, não seria a primeira vez. Então, não estou preocupado. Né? Eu estou preocupado com gravar os conteúdos, com fazer tudo isso em pouco tempo. Eu quero adiantar umas coisas para o ano que vem, enfim. Mas tem sido divertido, produtivo e reprodutivo e eu espero que tenha sido para você também. E eu estou gravando esse episódio sobre esse tema porque eu recebi várias perguntas pelo Instagram, pelos comentários do YouTube. Faz um podcast sobre metanarrativa, fala sobre metanarrativa não, sobre testes de metanarrativa, sobre cheat test, né? Faça um podcast sobre isso e eu decidi fazer. Então, qual que é o primeiro ponto, né? O que é um cheat test? O que é um teste de performance ou teste de metanarrativa? Eu posso me referir a eles com qualquer um desses nomes, eu uso eles como sinônimos, ok? E o que eu chamo de um teste de performance, né? É quando a garota está testando ou o seu valor sexual de mercado ou a sua proposta de valor, né? É basicamente isso. Então, por exemplo, se você abordou ela e ela fala, você sempre aborda garotas na rua, isso é um teste de performance, né? Porque ela tá vendo se você vai ficar nervoso com a pergunta, se você vai se qualificar para ela, né? Que é uma coisa que um homem de menor valor sexual de mercado faria, né? Se qualificar para ela, tentar impressionar ela, tentar ser aceito por ela, em vez de o contrário, né? Então isso é um teste, isso está medindo o seu valor de mercado, né? Enquanto que você também pode considerar isso como um teste de proposta de valor, né? Então, dependendo da forma como vai responder, você pode responder de uma forma mais casual, tipo, só as terças-feiras, né? E ok. Ou você pode, né, responder até de uma forma mais agressiva, né? Do tipo, eu vou explicar a diferença entre essas formas de responder mais pra frente. Você pode responder de uma forma também, eu acho que a vida é muito curta, quando vejo algo que eu quero, eu vou atrás, não concorda? Né? Também uma outra forma de passar isso, mas que vai te dar também uma visão mais de bad boy, né? Vai levar mais aquela proposta de valor do amante. Então, ela está verificando essas duas coisas. Ela está testando essas duas coisas quando ela faz um teste de metanarrativa em você, ok? Então, essas duas coisas. Ela está testando o seu valor sexual de mercado e a sua proposta de valor. Por que isso é um bom sinal, né? Muitos caras, olha o nome que deram em inglês original, né? Shit test, né? A tradução literal seria um teste de merda, né? Então os caras têm uma visão bem negativa em relação a isso. Mas na verdade, testes de metanarrativa são bem positivos. Porque isso quer dizer que ela tem algum interesse em você. Você entrou no radar dela, tá? Se ela percebeu você como tendo um valor sexual de mercado
tão baixo que você nem registrou no radar dela, ela não testaria você. Ela ia ser simpática, ela ia ser educada e se livrar de você. Ela não te testaria, né? Você não chuta a parede da casa se você não quiser ver, para ver se ela é forte, né? Se você não estiver pensando em morar nela. Entende o que eu quero dizer? E é mais ou menos isso. Ela está vendo se você é um homem ou um rato, né? Ela está vendo se você realmente é quem você se apresenta a ser, se você realmente tem esse valor que você aparenta ter. Então, isso é um teste de metanarrativa, é um bom sinal. Quer dizer que ela não está convencida ainda, mas ela está disposta a ser convencida, ela está aberta a ser convencida. O que é tudo que um bom jogador precisa, não é mesmo? Então, é um bom sinal. Se ela não tivesse nenhum interesse, ela não estaria fazendo isso. Então, esse é o primeiro ponto para você entender. Que isso é um bom sinal. Agora que você entende isso, agora que você sabe o que é um teste de metanarrativa e você entende que é um sinal positivo, por que é um sinal positivo, vai te ajudar a entender também o porquê que a confiança é tão importante, porque a confiança funciona tanto. Porque quando você é confiante, mesmo se for uma confiança irracional, tá? Mesmo se for uma confiança exagerada e irracional, você tende a gerar o quê? Testes de metanarrativa. Por que esse cara feio, ou por que esse cara baixinho, ou por que esse cara tal está agindo como se ele fosse um cara que deveria estar me comendo? Ela fica curiosa, por que esse cara está agindo como se ele devesse estar me comendo? Né? E aí ela testa você, vamos ver se ele é esse cara mesmo ou não. Mas isso é ótimo, quer dizer que você está no radar dela, quer dizer que ela está curiosa, quer dizer que ela está interessada, né? Está te testando. Então, o excesso de confiança, né? Essa confiança, ela gera isso, né? Lembra do RSD Jeff? Ele tinha um abridor online muito legal que ele mandava que era o seguinte. Ele falava pra garota algo nas linhas de... Era uma mensagem longa. Mas ele falava em um pedaço ali para que eu possa iluminar a sua vida com a minha personalidade incrível. Essa é a primeira mensagem que ele mandava, né? É igual para todo mundo, claro. E muitas garotas respondiam. Uma das respostas mais populares era e o que faz você ser tão incrível? Que é o quê? É um teste, né? Você tá chegando aqui falando que você tem uma personalidade incrível e eu tô duvidando disso, mas eu estou interessado o suficiente para inquirir a respeito, né? O que te faz ser tão incrível? Né? E aí ele respondia de uma forma muito legal, ele falava se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente uma combinação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Quer dizer, ele de propósito, propositadamente interpretava errado o que ela estava dizendo, né? Então o que ela estava dizendo o que faz você ser incrível? Quer dizer, eu não sei se você é incrível, você é mesmo incrível? O que você acha que você é incrível? É isso que ela estava perguntando. O que ele respondeu como se ela estivesse perguntando claramente você é incrível. Como você se tornou tão incrível, né? Então é uma excelente forma de controlar a metanarrativa, ok? De passar por um teste de performance como esse. E isso gerava excelentes respostas em muitos casos, né? Nunca sempre, mas em muitos casos. Então é exatamente isso. Essa confiança, ela funciona bem porque ela gera esses testes de performance e se você passa esses testes de performance, você aumenta a sua atração. Porque lembre-se, você está fazendo uma abordagem fria, uma garota que não te conhece, tudo que ela sabe sobre você é o que ela está vendo ali, o que você mostrar para ela, de propósito ou não, naquele tempo que você estiver interagindo com ela, né? Então, é por isso que é muito melhor você ter um excesso de confiança do que uma falta de confiança, né? Você ter uma confiança irracional vai te levar mais longe do que ter uma falta de confiança racional. Por esse motivo, é assim que esses testes de performance funcionam. Então, agora que você já entendeu isso, você entendeu a importância de ser confiante, o que é um teste de metanarrativa, porque ele é uma coisa positiva, como é que ele pode aumentar a atração. É interessante também você entender como passar esses testes de metanarrativa, porque isso é muito importante. Se você falhar um teste de performance, o seu valor vai cair aos olhos dela, né? Isso pode ser o suficiente para destruir a interação toda ou não. De novo, depende do quanto informação ela já tem sobre você. Se é uma pessoa que já te conhece, provavelmente não vai ser o fim do mundo. Mas se for uma garota que te conhece há 30 segundos, talvez seja, né? Você entende o que eu quero dizer? Então, é uma questão do conjunto de informações que ela tem sobre você, né? Se ela tem pouca informação, então aquilo vai pesar mais.
Então, como passar? Eu fiz um podcast Ovelha Negra sobre testes de metanarrativa e eu falei que tinha 3 formas de passar esses testes de metanarrativa. Hoje eu vou falar sobre 5 formas de passar os testes de metanarrativa. Por quê? Porque o jogo está sempre evoluindo e tem circunstâncias sempre diferentes. Então, é isso. O jogo é uma disciplina que evolui e eu aprendi muito e eu vou ensinar para vocês hoje 5 formas de passar os testes de metanarrativa. Esse podcast vai ser um pouco mais complexo. Aquele podcast do Ovelha Negra sobre isso, que chama Teste de Performance, se não me engano, alguma coisa assim. Aquele podcast eu falei sobre esses 3, que são ignorar, concordar e amplificar e ressignificar. Né? Eu falei sobre esses 3, que são 3 que você pode usar em praticamente qualquer situação. Tá? Mas agora eu vou falar de outros 2 que vão ser usados em situações mais específicas. E que vão ajudar, às vezes, que nem são necessariamente... que não é nenhuma questão de necessidade de você passar, mas é um pequeno teste que você pode usar como uma oportunidade para construir mais valor ou solidificar a metanarrativa. Né? Então eu vou falar sobre 2 a mais esse podcast, ok? Uma das formas de você fazer isso, que, num certo sentido, é até a melhor forma. Porque quanto mais você avança no jogo, mais você vai virar um fã de fazer mais com menos ou de conquistar o mesmo objetivo com menos. Né? O mínimo de investimento pela sua parte. Né? Então, se você consegue qualificar ela com o olhar, não tem necessidade de você perguntar o porquê que ela escolheu fazer tal coisa. Né? Se você consegue qualificar ela perguntando por que ela decidiu fazer tal coisa, você não precisa ser direto da forma você é bonita, isso é importante, mas estamos em São Paulo, a beleza é comum, o que mais você tem além da sua beleza? Né? Essa é uma forma muito explícita de qualificar ela. Né? E se você fizer isso só com o olhar, melhor ainda, entendeu? Então, quanto menos você tiver que fazer para gerar aquela resposta, melhor o jogo, né? Não soa tão bom no gravador, não fica tão bonito nas câmeras, mas é um jogo de melhor qualidade que vai funcionar mais vezes, né? O que fica bonito na câmera nem sempre é o que funciona melhor. Fatos, ok? Fatos. Pílulas vermelhas da sedução aqui. Então, beleza, essa é a primeira coisa. Então, qual a forma de você investir o mínimo possível para passar um teste? Nada, não fazer nada, você ignorar completamente. Né? Então, isso funciona muito bem, por exemplo, em mensagens de texto. Então, se você falar, oi, legal, bom, mas é divertido, mas aleatório conhecer você, sua maluquinha, não sei o que, ela fala, divertido conhecer você também, eu não acredito que você falou isso, nunca tinha acontecido comigo, mas foi legal, darará. Você sempre aborda garotas na rua, aí você ignora completamente a pergunta dela de você sempre aborda garotas na rua e responde só a parte do nunca aconteceu com você antes. Né? Aí você pode responder algo como, sério, você parecia tão amigável e convidativa. Né? No sentido de que ela estava amigável para você, porque ela estava dando em cima de você, e de que ela parecia convidativa para você, porque você não estava com medo, né? Para você, tipo, claro, é uma garota que gostaria de falar comigo, né? É uma demonstração de maior valor aqui. Então você responde algo desse tipo, ignora o teste de metanarrativa. Essa é uma forma de passar, simples. Né? E aí você não pode perguntar, tá perguntando o que por aí? Né? Pronto, e a conversa segue, e você ignora aquilo completamente. Né? Você pode ignorar pessoalmente também. Um comentário que ela fizer, ou até uma pergunta que ela fizer. Né? Uma forma de você fazer isso é roubar uma frase do Rick and Morty, que eu já usei essa, que funciona. Aquele desenho Rick and Morty. Tem uma hora que ele fala, acho que se não me engano no primeiro episódio, você faz muitas perguntas, não é muito carismático. Eu adoro essa frase por algum motivo. É muito engraçado, me diverte muito falar isso. É muito bom, principalmente quando eu fiz, tô num encontro, fiz 3 perguntas pra menina, assim, qualifiquei ela pesado. Aí ela me faz uma pergunta e eu falo, você faz muitas perguntas, não é muito carismático, a cara de pau completa, sabe? Adoro fazer isso, enfim. Então essa é uma forma, certo? Você não está respondendo, você está ignorando aquilo, né? Então essa é a primeira forma. Essa é a melhor forma em alguns sentidos. Nesse sentido de que você vai investir o mínimo possível e você vai manter o seu valor ali.
né? Então, e também abre um mínimo de espaço para ela interpretar aquilo errado. Então é uma boa forma de você fazer isso. Só que você não pode ignorar todos os testes dela para sempre, senão vai ser muito esquisito. Você faz isso uma vez, nossa, o cara faz o que ele quer, tá liderando a interação, é, ele que tá ditando as regras, não eu. Que sexy, né? Você faz isso todas as vezes, você vai parecer um autista, um retardado. Então não, você não pode fazer isso toda vez, né? Então tem outras estratégias, eu vou na ordem que eu falei das principais. Primeiro, a segunda é concordar e amplificar, né? Então você sempre aborda garotas na rua, aí você fala, sim, abordei 68 hoje já, você é o número 69, né? Então essa é concordar e amplificar. Então você está concordando com o que ela tá falando, depois amplificar aquilo até o ponto de que fica ridículo, que nem o Ridículos do Harry Potter, né? Esse podcast tá nerd, hein? Harry Potter, Rick and Morty, que nem aquele Ridículos. Então você ridiculariza o ponto dela de uma forma brincalhona, né? É sim, abordo 70 garotas por dia, né? Tipo, que ridículo, óbvio que não. O que você está falando é óbvio que não. Quem que tem tempo pra fazer isso o tempo todo? É o que você tá realmente falando, né? Então você tá ridicularizando o ponto dela, tá? Não levando ela a sério. Você não está levando ela a sério, você não está se qualificando, que é o mais importante. Então isso funciona também. Você pode, por exemplo, isso funciona. Que camiseta feia sua, que camiseta esquisita, você sempre se veste assim, ela pode perguntar pra você, você fala, pois é, essa camiseta aqui ganhou 3 dias seguidos a competição de camiseta mais feia da escola, né? Alguma coisa assim, entendeu? Só concordar e amplificar, né? Ou seu corte de cabelo, seja lá o que for, tá precisando cortar o cabelo, hein? Não, na verdade esse é o meu corte mesmo, ganhou 3 anos consecutivos, entendeu? Concordar e amplificar. E o terceiro, que é o mais mindfuck de todos, assim, é você ressignificar, né? Então você sempre aborda garotas na rua, aí você fala, a vida é muito curta, quando eu vejo algo que eu quero, eu vou atrás. Então o significado dela, de você ter abordado ela, é você um mulherengo imprestável que fica correndo atrás de rabo de saia. O seu significado é, eu sou um homem forte, decidido, que vai atrás do que ele quer, certo? E aquela mesma situação pode significar tanto uma coisa quanto a outra, depende do contexto, depende da interpretação. E você trouxe a interpretação que melhor favorece você, e descartou a dela, né? E ainda fez ela concordar com você, porque que mulher falaria não pra isso, né? Então discussão respondida aí, ok? Então isso é a terceira forma de ressignificação. E essas são as 3 principais formas de você passar um teste de metanarrativa. As outras 2 formas, elas exigem mais calibração, né? Então, quais são elas? A primeira delas é a paródia. E a paródia, você já precisa ter estabelecido uma certa metanarrativa para funcionar. Por exemplo, então uma que eu uso é de ser um bom garoto, né? É a paródia do perdedor. Você tá fazendo uma paródia do bom garoto, né? Então, o que isso mostra pra ela? Que você sabe quem são esses bons garotos, esses betas, e que você está fingindo ser eles de uma forma exagerada, está zoando eles. Portanto, demonstrando, né? Que você não é um deles. Então, é disso que se trata, né? E como é que isso funciona? Então, por exemplo, a garota... Teve um caso desse recentemente aqui, que a garota perguntou, basicamente, se ela me acusou de ser um mulherengo, né? Falou, porque eu falei, o que você vai fazer no final do ano? Eu falei, vou cavalgar. Aí eu falei, cavalos, não pessoas, né? Ela, se fosse várias pessoas também não tinha problema, darará, né? E aí como é que eu passo a ideia de mulherengo? Não é falando, eu saio com várias pessoas, isso é se gabar, né? Você tá mostrando o oposto do que você tá dizendo. Então, não. Aí eu mandei uma foto de um cachorro fofinho, acho que um Yorkshire Terrier, vestido de papa. E escrevi, eu sempre fui e ainda sou um bom garoto. Né? Então é uma paródia. E eu tô construindo essa metanarrativa de que eu sou mesmo o mulherengo que entende isso e consegue fazer a paródia disso, né? Então eu tô mostrando o contrário do que eu tô falando, né? Só que isso só funciona se ela te vê como um mulherengo, se ela tiver visto sinais disso, né? Se for muito iniciante, ela realmente te vê como um bom garoto e você falar que é um bom garoto, ela pode levar isso a sério. Nesse caso, isso seria o efeito oposto do desejado, né? Por isso que eu falo que exige mais calibração, exige mais contexto, né? É talvez um pouco mais avançada. E a quinta técnica é a mais avançada de todas, que mais exige calibração, que mais exige coragem,
que é apontar o elefante na sala, né? E essa aqui é um último recurso realmente, tá? E quando que você vai usar essa técnica de passar os testes? Quando ela está fingindo não saber o que está acontecendo. Então uma coisa que acontece, a garota fala, posso levar uma amiga para o nosso encontro de última hora? Aí você fala, eu não faço encontros duplos. Aí ela, mas por que? Você fala, porque é você que eu quero conhecer. Então você está deixando muito claro do que se trata aquela situação. Né? Aí ou ela vai entrar na sua metanarrativa e ser com você só ela, ou ela vai pular fora. Né? É a mesma coisa, ela voltou pro seu apartamento, vocês estão se pegando na cama, darará, e ela fala, não, hoje não. Aí você tem que ter sua calibração. É não, porque ela tá menstruada, ela não quer transar a primeira vez com você menstruada, ou porque ela não se depilou e ela não quer que você veja ela não depilada a primeira vez, porque é uma transa de mesmo dia, ela não se preparou. Ou é um primeiro encontro, ela não se preparou pro primeiro encontro, seja lá o que for. Tem um motivo legítimo, então o desejo genuíno está ali, só que tem algum motivo legítimo para aquilo não acontecer, né? Aí nesse caso não seria a hora de você fazer isso. Nesse caso, falar, ok, fica para próxima então, e desescala, cria um pouco de conforto e depois encerra a interação, certo? Seria a atitude certa nesse caso. Mas se não existe esse motivo, e ela tá só fingindo que não sabe o que está acontecendo, né? Fazendo cu doce, como se diz. Você pode insistir um pouco, até certo ponto. Aí chega um momento em que você insiste um pouco, aí você para, dá um passo para trás, 2 passos para frente, tenta isso por um tempo. Chega uma hora que você vê que aquilo não dá certo, aí é a hora de você realmente falar: você tem que ir. Tem que trabalhar, você tem que ir. Como assim tem que ir? Tem que ir, pega suas coisas e sai do meu apartamento, né? Você tem que ir. Expulsar ela da sua casa, né? Porque, realmente, se uma garota saiu com você, vocês se pegaram, concordaram implicitamente que vocês vão transar, ela volta sozinha com você de noite pro seu apartamento, vocês estão mais um drink, estão se pegando na sua cama. Ela concordou implicitamente que aquilo ia rolar, né? Aí ela, não, fica assim. Porra, né? Ela tá quebrando um contrato implícito ali, né? Então ela tá sendo uma vaca, basicamente, né? Se ela não quiser que aquilo rolasse aquela noite, então, não concordasse com aquilo, não voltasse pro seu apartamento, né? E beleza, a gente se vê no próximo encontro, né? Então, ela foi meio sacana com você. Então, você corta a interação por ali, né? E esse é você apontar o elefante na sala, né? Ela fala, mas por que você tá falando comigo? Porque de novo, sempre ela fingindo que não sabe o que tá acontecendo. Por que você tá falando comigo? Porque eu sou um homem, você é uma mulher, eu achei você bonita, decidi falar um oi, entendeu? Então você vai apontar o elefante na sala. Você não vai esconder a sua sexualidade. Essa é a quinta forma. E é específica para esses casos. E ela exige uma calibração mais que todas as outras, né? Então eu diria que essas são as 5 principais. Percebe como você ignorar, ou você amplificar, ou você ressignificar não resolve essa última situação, né? Ela fingir que não sabe o que está acontecendo, entende? Então você precisa de uma técnica nova. Por isso que essa quarta e a quinta eu decidi apresentar para vocês hoje, ok? Elas são importantes nesse sentido. Mas o mais importante é você entender o que você não pode fazer, né? Eu te falei o que fazer, eu preciso te falar o mais importante, o que não fazer. Porque desde que você não faça o que você não pode fazer, você pode improvisar e não fazer nenhuma dessas 5 e acabar dando certo. Por quê? O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é se qualificar e reagir emocionalmente. Você não pode ficar putinho, você não pode ficar bravinho, você não pode ficar chateado, você não pode ficar com medo de perder ela, com medo de perder aquela validação, você não pode ter nenhuma dessas reações. Você tem que ficar na sua, né? Você tem que ficar sem ser afetado emocionalmente, ok? Isso é o mais importante. Se você não for afetado emocionalmente, você passou. Se você foi afetado, você falhou. Essa é a essência, né? Por isso que se você falar, não, eu sou uma garota, eu não abordo não, só que você é muito especial e eu ficaria me chutando se eu não tivesse falado com você, você falhou, né? Ou então você, sim, eu abordo mesmo, abordo todo mundo, e daí, dane-se, né? Você, de novo, você está tentando, você está se gabando, você está indo muito pro outro lado, né? Você está sendo confrontacional, você não está, você está se sabotando, basicamente. Então também você não passou. Então você precisa dizer, você precisa dizer sim sem dizer sim, né? Você precisa controlar a metanarrativa. Então, o crucial para isso é você não reagir emocionalmente, né? Quem está reagindo mais a quem? Ela tem que estar reagindo mais a você do que o inverso. Você está fazendo a ação e ela a reação, e não o contrário, né? Então, isso é o mais importante. Desde que você se lembre disso,
você provavelmente vai ficar bem. Se você se interessa muito por esse assunto, eu recomendo você ouvir também o podcast Ovelha Negra, episódio 23, Testes de Metanarrativa, em que eu falo mais sobre isso. Não se esqueça de me seguir no Instagram, ovelhanegra.br, e no meu Instagram pessoal, @TheOnlyJakeJaneiro, o único Jake Janeiro em inglês. E se inscreva aqui no meu canal do YouTube, acabamos de passar 5.000 inscritos, muito obrigado por tudo, muito obrigado meus caros, e teremos novidades em breve. Um abração, continue com fome, continue com tesão e até mais.